Suponhamos agora que queremos representar uma função f de x por uma série infinita de potências de x, como a que vemos aqui, e que podemos representar usando a notação sigma desta forma que aqui está. Ora, definir esta série, como já vimos, significa dizer quem são estes coeficientes, estes a's. A0, A1, A2, etc. Então, vamos calculá-los, supondo que dispomos de uma fórmula para f, ou melhor dito, que dispomos de um mecanismo que nos permita calcular os valores da função f, o valor de f no ponto zero, e como vamos ver à frente, que nos permita calcular sucessivas derivadas de f no ponto zero. Portanto, esta é a informação de que a gente precisa para poder determinar os a's desta série, portanto, para poder produzir a série. Portanto, verás neste vídeo que nós precisamos do valor da função no ponto zero, já vamos ver como é que o achamos, e dos valores sucessivos das derivadas das funções no ponto zero para derivadas de qualquer ordem. Então vamos ver. Se nós calcularmos o valor da função para x igual a zero, que é f de zero, e se de facto já tivéssemos na nossa posse a série que representa a função, então o valor da série quando x é zero teria que dar exatamente o valor da função quando x é zero, senão esta igualdade não teria sentido, pelo menos para x igual a zero. E se nós tivermos a série e substituirmos o x por zero, repara que vamos anular todos os termos que contêm x. E os termos que contêm x são todos aqueles que estão à direita do termo a0. Portanto, se calcularmos o valor da série quando x é zero, obtemos simplesmente a0. E a conclusão que a gente tira aqui é apenas esta. Se a série que aqui está, de facto, representa a função no intervalo de pontos contendo zero, então o a0 não tem outra alternativa senão corresponder ao valor que a função tem no ponto zero. Agora, de uma maneira análoga, vamos calcular os outros a's. E para isso, começamos por derivar ambos os termos da nossa igualdade. E obtemos a expressão, a igualdade que aqui está. E podemos derivar ambos os termos? Bem, estamos a supor que a derivada da função f no ponto zero existe. Então, se a série representa a função, se tem o mesmo gráfico que ela, então esta série também tem que ter a mesma derivada no ponto zero que a função f tem. Ora, se nós derivarmos a série termo a termo, a derivada de a0, que é constante, é zero. A derivada de A1x é A1, a derivada de A2x2 é 2A2x, a derivada de A3x3, que apareceria aqui à frente, é 3A3x2, etc. Portanto, podes fazer uma pausa neste vídeo e verificar que a derivada da série termo a termo dá a expressão que aqui está. E agora, eliminamos A0 e conseguimos obter aqui o A1 sem estar multiplicado por nenhuma potência de x. E isso significa que, se eu calcular o valor da derivada quando x é zero, e se a série que está aqui à direita representa a derivada, então, substituindo zero nos termos que têm x, eu vou anular todos os termos que ficam à direita deste termo A1. E, portanto, o valor da derivada da função no ponto zero é o valor de A1. Então, se eu conhecer a derivada de f em zero, automaticamente ganho o valor do coeficiente A1 da minha série. E agora, essencialmente, nós vamos calcular os outros termos todos desta forma, do seguinte modo. Agora vamos calcular a derivada de ordem 2 da função f, e isso vai nos permitir calcular A2, tal como a derivada de ordem 1 permitiu calcular A1. Vamos calcular a derivada de ordem 3 e isso vai nos permitir calcular A3. E é bom de ver, a série tem infinitos termos. Se nós fôssemos calculando cada um desta forma, nunca mais conseguimos obter uma forma para os termos da nossa série.
o que nós vamos ver acontecer em seguida, neste vídeo, é o seguinte: nós vamos calcular mais o termo A3 e o termo A4, e a partir daí vai ficar para nós evidente qual é a fórmula para o termo AN. E, portanto, obtemos uma fórmula para AN. Essa fórmula vai ser colocada na série aqui nesta posição, e ficamos com uma expressão em notação sigma para a nossa série, e, portanto, a partir daí podemos gerar quantos termos da série queiramos. Então, continuando, se calcularmos agora a derivada de ordem 2, que corresponde a derivar ambos os membros desta igualdade, podes ver que a derivada de A1, que é uma constante, é 0. A derivada de 2A2x é simplesmente 2A2. A derivada de 3A2x quadrado, a derivada desta expressão, é 3A3x quadrado derivado. Podemos escrever assim. A derivada de x quadrado é 2x. E agora vamos escrever, e verás de imediato porque é que dá jeito de fazer isto assim. Em vez de escrevermos 6A3x, vamos escrever 2 vezes A3x, que é o que aqui está. De uma forma análoga, se agora derivarmos 4A4x ao cubo, a derivada desta expressão é 4A4 vezes a derivada de x ao cubo, 4A4. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. E agora, novamente, em vez de escrevermos 12A4x quadrado, é mais conveniente escrevermos desta forma. Mais conveniente para depois obtermos a tal expressão geral para o AN de que falámos antes. E agora, eventualmente, já estás a ver o que é que vamos fazer aqui. Vamos calcular o valor da derivada de ordem 2 no ponto 0. Substituímos 0 à direita, anulamos todos os termos contendo x, que são todos aqueles que estão à direita de 2A2. E, portanto, a derivada de ordem 2 da função no ponto 0 é 2A2. Ora, estes cálculos têm como objetivo determinar os coeficientes, e, portanto, para calcularmos A2, dividimos a derivada de ordem 2 de f no ponto 0 por 2. E, por ser conveniente, podemos escrever derivada de ordem 2 em 0 sobre o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2. Então, vamos fazer só mais um cálculo. A derivada, derivando agora novamente a expressão que aqui está em cima, para obtermos a derivada de ordem 3, vemos que a derivada de 2A2 é 0. A derivada de 2 vezes 3A3x é 2 vezes 3A3. A derivada de 3 vezes 4A4x quadrado é 2 vezes 3 vezes 4A4x. Não é? Novamente, a derivada de x ao quadrado é 2x, e nós transportamos esse 2 para trás, por ser conveniente para obtermos uma expressão geral. E agora, podes ver que a derivada de ordem 3, calculada no ponto 0, substituindo o x por 0 na expressão à direita, nos deixa com, no segundo membro, 2 vezes 3A3. E, portanto, nós tiramos aqui A3, dividindo a derivada de ordem 3 pelo produto de 2 vezes 3, e o produto de 2 vezes 3 é 3 fatorial. Então, como podes observar acima, quando calculamos A2, a derivada, o coeficiente de subíndice 2 é a derivada de ordem 2 em 0 sobre o fatorial de 2. Aqui vimos que o coeficiente de subíndice 3 é a derivada de ordem 3 calculada no ponto 0 sobre o fatorial de 3. Se calculares mais 2 ou 3 casos, calculares a derivada de ordem 4 para achar A4 e a derivada de ordem 5 para achar A5, facilmente te convences que os ANs são dados por uma expressão deste tipo. E, portanto, AN é a derivada de ordem n, calculada no ponto 0 sobre o fatorial de n. Isto significa, por exemplo, se quiseres calcular o A17, derivas 17 vezes a função f,
calculas o valor da expressão obtida em 0 e divides pelo fatorial de 17. Então, estes são os nossos ANs. Ora, se são os nossos ANs, são os termos que nós vamos colocar aqui. E é o que tu podes ver que está na expressão abaixo. E, portanto, o que é que nós obtivemos aqui? Se tu conheceres o valor da derivada da função para qualquer ordem n no ponto 0, então, em vez desta expressão, nós vamos ter aqui um número correspondente a esse valor para cada derivada de ordem n. E, portanto, se dentro deste marca vermelha tiver um número, para cada n, o n fatorial também é um número, o expoente também é um número e a única incógnita que nós temos aqui para cada termo é o x. E obtemos aquilo que se chama uma expansão de f de x em potências de x, que é como se designa uma expressão deste tipo. Voltando a um exemplo que vimos num vídeo anterior, o que nós temos aqui é a expansão da função 1 sobre 1 menos x em potências de x, e vês que aqui nós temos uma expressão em que os nossos ANs valem todos 1. Portanto, sabendo quem os ANs são, nós automaticamente temos uma série com a qual podemos fazer cálculos.